Seja você um profissional que quer ampliar a sua carreira, ou um estudante que precisa fazer apresentações na sala de aula, ou alguém que precisa se comunicar melhor, no vídeo de hoje eu convido você a ficar até o final, que eu vou dar 8 estratégias para que você consiga melhorar a sua comunicação e fazer uma boa apresentação. Oi, seja bem-vindo a esse vídeo do canal. E você viu que hoje a gente vai falar sobre comunicação, o medo de se comunicar e formas que você pode criar, treinar, fazer para melhorar a sua comunicação e ter uma boa apresentação. Você sabia que o medo de falar em público ele pode ser, para uma grande parte das pessoas, até maior do que o medo de morrer, o medo de ficar doente, o medo de ter problemas financeiros? Para você ter uma noção, em 2015, o jornal britânico Sunday Times fez uma pesquisa no Reino Unido com mais de 3.000 pessoas sobre essa questão do medo de falar em público, se era o maior medo que a pessoa tinha era esse. E 41% das pessoas responderam que sim, que esse era o maior medo delas. E o que é esse medo de falar em público? O que está linkado com isso, né? Primeiro que existem duas doenças, que é a glossofobia e a sociofobia. Uma doença diferente da outra, a glossofobia ela é o medo exclusivo ali da fala, o pânico de ter que falar em público, de ter que se apresentar. Então ela é uma doença que está voltada a isso. A sociofobia ela vai um pouco além, ela está ligada também a uma ansiedade, a uma timidez de estar também no meio das pessoas. Então não tem só a ver com a comunicação, mas também o fato de você estar num lugar fechado, tendo que falar, ou em qualquer lugar, tendo que falar para um público. Afinal, o que vai causar esse medo de falar em público? Independente se é algo ligado à fala ou o fato de estar na frente das pessoas, mas o medo de falar em público ele vai estar ligado ao medo de julgamento, timidez e outras coisas envolvidas que daqui a pouco eu vou falar ponto por ponto. Mas eu quero que você entenda que esse medo ele vem de algum lugar. Você não nasceu, por exemplo, com esse medo. Não. Lembra que você nasce ali como se fosse uma folha de papel em branco, com tudo 100%, e no decorrer dos anos, de acordo com as suas experiências e com as suas vivências, os nossos medos eles vão se instalando. Então a nossa mente entende e precisa nos ajudar. No cérebro tem uma coisa que se chama amígdala e ela libera no seu corpo ali automaticamente hormônios para que você se prepare para algo que te coloca em risco. E é isso que acontece quando tem uma pessoa que sobe ali no palco ou tá numa sala ou vai fazer uma apresentação que precisa falar, uma audiência, enfim, o que seja, que precisa falar. O cérebro ele dispara essa tensão como se fosse realmente uma ameaça. Ela tá sendo ameaçada? A vida dela tá sendo colocada em risco? Não, mas o cérebro entende que aquela situação é uma ameaça e ele vai disparar como se ela estivesse ali tendo a vida colocada em risco. E aí nós, de forma consciente, que vamos ter que mandar pro cérebro que tá tudo bem, é só uma apresentação. Mas é difícil a pessoa parar e fazer isso porque o medo ele vem de uma forma exacerbada e muitas vezes as pessoas não têm controle. Então às vezes as pessoas travam no meio de uma apresentação, saem do meio de uma apresentação ou nem vão apresentar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas se já aconteceu, eu quero que você comenta aqui, porque eu já atendi várias pessoas na clínica que têm esse medo. Inclusive, recentemente eu atendi uma pessoa e adivinha qual era a causa? Lembra que acabei de falar que o medo ele vai vir de algum lugar, esse pânico de falar, ele vai vir de algum lugar através das suas experiências. E no caso dessa pessoa, quando a gente fez o processo de hipnoterapia com ela, se você não sabe, o processo da hipnoterapia, ele vai na raiz do problema. E aí, quando a gente foi lá na raiz e entender qual era a memória que estava ligada a esse medo, né? Essa mente, ela estava irrigando esse medo através de uma vivência, através de uma percepção que essa pessoa teve há muitos anos atrás. Essa pessoa ainda estava naquela vivência? Não, mas a mente entendeu que estar na frente de pessoas era algo assustador, era algo que colocava ela em perigo. E qual foi a situação? Uma situação simples que muitos de nós já vivemos, que é estar numa sala de aula e ter que ler. Então ele estava ali se alfabetizando, era os primeiros anos, primeira série ali, aprendendo a ler, primeira, segunda série aprendendo a ler, e ele teve que ler na frente da sala toda. E quando ele foi começar a ler, ele errou, ele gaguejou. E aí os colegas, os abençoados, né? Quem você era na sala de aula? O que ria do coleguinha, o que ajudava o coleguinha? Mas na sala de aula os colegas começaram a rir, a fazer piadinha com ele, e aí ele travou. E a querida professora, ao invés de ajudar, acolher ou chamar a atenção da sala, ela também riu. Ela ignorou ele e aí pediu para uma outra pessoa ler. Então aquilo ali ficou marcado na mente dele, como se ele não conseguisse, ele não desse conta, como se ele fosse burro, como se ele fosse incapaz. Aí vem também o medo do julgamento, né? Então quando eu for falar, as pessoas elas vão me julgar, elas vão rir de mim, elas vão ficar prestando atenção, enfim, vem um monte de pensamentos que quando a mente entende que preciso me apresentar, vem tudo isso de uma pancada só na mente. E aí automaticamente seu cérebro manda essa informação pro seu corpo e aí gera reações físicas, que é o tremor, suor, dor de barriga, né? Então tem gente que ali antes de uma apresentação corre pra ir no banheiro porque dá aquela dor de barriga,
porque são atividades que te colocam ali em uma tensão. O medo de falar em público, ele nos coloca algumas sensações universais ali, como se praticamente todo mundo sentisse. Pelo menos no começo, né? Nas primeiras experiências que você tá ali falando em público, tendo que apresentar alguma coisa. Uma delas é o medo do julgamento. E aí vem aquilo ali, o que as pessoas vão pensar de mim? Uma fração de segundos, quando você tá na frente, você vai criando aquela sensação de que, meu Deus, as pessoas estão me julgando, se eu errar, como vai ser a reação dessas pessoas? Será que elas estão torcendo? Será que elas estão, sei lá, querendo que eu erre? Não sei. Vai depender aí da sua mente, mas pensamentos como esse, relacionado ao medo do julgamento, acaba passando na mente de alguém que está ali prestes a falar em público. Uma outra sensação também que acaba desenvolvendo é o medo do desconhecido. O que será que vai acontecer? Será que vão me fazer uma pergunta? Será que eu vou conseguir falar tudo? E todas essas sensações, esses pensamentos, eles vão fluindo porque o nosso corpo ele também dispara uma ansiedadezinha antes de fazer isso. E aí é natural que essas coisas surjam. Qual é o problema? Se você ficar alimentando esses pensamentos. Então, o legal é, veio uma sensação dessa, um pensamento desse. Eu vi um vídeo esses dias, né, que a pessoa falava assim, você é o céu, que é uma imensidão. E os seus pensamentos são as nuvens. Então, as nuvens, elas ficam passando ali no céu. Você não é o que você pensa, você é o céu. Então, quando essa nuvem passa, quando esse pensamento passa, você pega ele e joga ele fora. Você não precisa ficar com ele no seu céu, entende? Então, lembra que você não é o seu pensamento. Então, veio ali, nossa, eu vou errar, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Você não é isso. Isso aí só são medos, só são crenças, só são coisas que estão sendo alimentadas na sua mente. E você não precisa ficar irrigando isso. Se você alimenta isso, seu corpo, ele sente toda essa tensão. E aí você vai ter reações físicas. Coração acelera, tremor, palpitação, fadiga. E aí todas essas coisas que você já conhece. Uma outra sensação também é o medo de não pertencimento. Na sala de aula, vou dar um exemplo aqui, né? Na sala de aula, eu lembro quando tinha que fazer as apresentações em grupo. Normalmente, ou era uma apresentação que o grupo todo tinha que falar, ou era uma apresentação que tinha que elencar uma pessoa ou duas do grupo para apresentar. E aí no grupo ele dividia as funções. Tinha grupo, às vezes o grupo fazia, às vezes uma pessoa fazia tudo. Eu sempre era a pessoa que fazia. Mas de qualquer forma, na apresentação em grupo, quando tem esse momento que você sai do grupo para ir lá na frente apresentar, também pode dar uma sensação de não pertencimento. Isso também gera medo, desconforto, insegurança, porque você tá saindo daquele grupo, tá sendo exposto a uma sala toda. E aí, se você não tem contato, intimidade com outras pessoas, pode gerar essa sensação de não pertencimento também. E agora eu vou passar para você 8 dicas para ajudar você a apresentar de uma forma melhor, a conseguir se comunicar, se sentir mais tranquilo e mais seguro durante a sua apresentação. Mas antes das 8 dicas, eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana eu tô aqui trazendo vídeos diferentes. Inclusive, um dos vídeos que pode estar linkado o vídeo de hoje, é o vídeo da ansiedade, que a gente fala um pouquinho sobre essas reações do corpo. É um vídeo, eu fiz uma série de vídeos sobre a ansiedade e convido você a clicar aqui e depois assistir os vídeos ligados a essa série sobre a ansiedade, que também pode te ajudar. A primeira dica é pratique em casa. Na minha adolescência, eu fazia muitas apresentações na igreja. Então, às vezes, dava a palavra, fazia sermão ou fazia apresentações para o grupo de jovens, então sempre para um número grande de pessoas. E até mesmo nos trabalhos da escola também, eu lembro que eu pegava, imprimia, né, o que eu ia falar. E eu ficava repassando parágrafo por parágrafo. E era mais ou menos assim, ó, por exemplo, eu vou pegar minha colinha aqui, que eu tenho uma colinha, né, da informação, né, de hoje. Então eu tenho aqui o item 1, né, pratique em casa. Aí tem uma ideia do texto. Então tá aqui. Lembra que a prática leva à perfeição? Defina os pontos centrais da sua fala e monte um roteiro para você se lembrar de todos eles. Aí eu pegava essa frase que eu acabei de ler e aí eu ficava repetindo. Então, lembra que a prática leva à perfeição? Defina, e aí eu ficava repetindo isso até que isso tivesse gravado na minha mente. Isso gravou na minha mente, aí eu ia para a próxima parte. Então eu ficava, né? Defina os pontos centrais da sua fala e monte um roteiro da sua apresentação. Defina os pontos centrais da sua fala e monte um roteiro da sua apresentação. Aí eu ia pro próximo. Depois disso, pratique sozinho. Aí eu juntava. Então defina os pontos centrais da sua fala e monte um roteiro para a sua apresentação. Depois disso, treine sozinho. E ia até eu conseguir fazer, se fosse um parágrafo de fala, se fosse uma fala inteira. Eu lembro quando eram apresentações mais extensas, eram assim, 3, 4 páginas de conteúdo, né? E estava tudo memorizado na minha mente. Mas essa era a forma que eu tinha. Isso me dava uma segurança gigantesca, a ponto de eu não precisar ficar presa ali a um papel para ler. Por isso que hoje eu tenho sim aqui o meu roteiro, né, do vídeo que eu falo, mas não é algo que eu preciso ficar aqui presa lendo para conseguir transmitir para você, porque a minha mente já entendeu uma forma de estudo,
uma forma de conseguir transmitir o conteúdo, porque isso eu pratiquei. Então hoje eu tenho 26 anos, eu faço isso desde os 11. Então é algo que eu fui construindo a minha forma, mas tudo isso começou com uma prática. E qualquer texto novo que eu vou pegar, eu preciso praticar. Eu preciso ler, reler, falar sem olhar para o texto, falar de forma aleatória. Fiquei com dificuldade no começo. Volta lá, lê de novo, fala sem ver, e assim vai indo até que a mente consegue memorizar. Isso dá muito mais segurança, você se sente mais confiante e fica mais fácil também até para você improvisar na hora, para ficar mais dinâmico, porque você já sabe mais ou menos qual vai ser a próxima fala, você consegue improvisar, você consegue fazer uma piada, você consegue melhorar ali a dinâmica do texto, porque tá claro para você quais são os pontos, o que você vai falar, o que você vai levar pro público. A dica 2 é comece com poucas pessoas. Então comece ali num grupo de amigos, em reuniões de família, ou sozinho mesmo, mas de qualquer forma é importante começar. Quer melhorar a comunicação, quer se posicionar melhor, você vai precisar de um público. No Instagram tem aquela opção da live, né? E hoje em dia tá tudo muito atualizado, e hoje tem como você fazer a live só pra você. Então você vai lá e coloca ali o celular na sua frente, e aí você faz uma live só pra você, grava, depois você assiste, vê como é que você tá falando. Isso é uma forma excelente. Ah, Natália, eu posso ir lá na minha câmera e abrir. Mas é legal no Instagram porque já dá a sensação como se você já estivesse fazendo isso pra mais pessoas. Então você consegue praticar isso sozinho. Tem também no Instagram a live que você consegue incluir pessoas, então selecionar as pessoas que vão participar. Então tem formas hoje de você fazer isso sem precisar estar ali com um número muito grande de pessoas. E é claro, quanto mais você vai se sentindo confiante, você vai aumentando esse número. E é legal que quando você se sente preparado e pronto para fazer algo, você também atrai oportunidades. Então eu lembro que eu tinha palestras, né, que eu dava ali para um grupo reduzido de pessoas, de repente alguém me fazia um convite para falar de um tema que eu já estava ali me sentindo seguro, e de repente era um número bem maior. A gente também atrai oportunidades quando a gente se sente seguro e confiante, está aberto para as possibilidades. Agora você tá ali com medo, meu Deus, tomara que ninguém me chame para falar, tomara que ninguém me chame para falar, ninguém vai te chamar para falar. Então quando você tá seguro, isso também te abre possibilidades. 3. Mantenha-se relaxado. Tem exercícios que dá para você fazer antes da apresentação. Então você pode fazer exercícios de respiração, porque o exercício de respiração, ele abre o seu pulmão e relaxa o seu corpo, tá? Isso também é química do corpo, não é só emocional. Então a respiração, ela automaticamente te mantém relaxado. Esse é um ponto. Um outro ponto também que dá para você fazer é uma técnica que normalmente as pessoas usam no teatro, antes de apresentar. E em um dos cursos que eu fiz, eu também aprendi isso, que é você, antes de uma palestra, antes de uma apresentação, você, ali na hora que você está se organizando, atrás do palco ou numa sala, enfim, onde você estiver ali dentro do banheiro, onde você estiver se organizando, você respira. E aí você imagina o seu personagem, ou melhor, o seu herói. Então, aquele herói que você admira, e aí você personifica o seu herói. A Mulher Maravilha, por exemplo, ela faz assim, né? E no curso eles falavam, né? Se é um herói de referência, você pode imitar. E aí personifica, sente como se você fosse aquilo ali, porque isso também ativa na sua mente tudo que esse herói representa e dá a sensação que você tá ali personificando essa pessoa. Isso te encoraja, isso te faz sentir mais seguro também. Então descobre aí qual é o seu herói, personifica ele antes da apresentação e depois me conta como foi o resultado. Dica 4, ignore os julgamentos. As pessoas vão julgar mesmo, isso é um fato, né? Não estamos livres disso. Então a minha dica é ignora. Natália, é muito difícil. Tenta ignorar, porque tem pessoas que estão ali ouvindo a tua palestra que não tem a menor noção do que você está falando. Ou alguém que está ali ouvindo você nem sabe do seu conteúdo. Então, o que você falar para ela é lei, tá? É claro que não vai ser em todas as situações, mas na maioria. Então, ignore os julgamentos. As pessoas estão ali, tem muitas pessoas que a energia dela tá ali, tá torcendo para que dê certo, tá torcendo para que você consiga fazer o que você tá fazendo, porque ela precisa do seu conteúdo de alguma forma. Então, também tem esse lado. E aí, você também pode colocar na mente, né, pensamentos que vão ajudar você. Então, palavras positivas, né? As palavras fluem facilmente na minha mente. Dá para fazer isso na auto-hipnose também. Então, quem tem aí o gatilho da auto-hipnose, né? Quem já pratica, ou se você não tem problema, você pode também colocar essas palavras positivas na sua mente. Então, quanto mais eu olho para as pessoas, mais eu me sinto encorajado. Quanto mais eu olho para as pessoas, mais eu me sinto seguro em falar. As pessoas não me incomodam, as pessoas não me atrapalham. Então você pode criar aí mantras mentais antes de uma apresentação que também vão ajudar você a se sentir calmo e tranquilo, porque a sua mente vai estar ali carregada dessas informações
antes de você apresentar. Quinta dica, cuida do seu corpo, viu? Se alimenta bem e dorme bem antes de uma apresentação. Por quê? Dependendo da sua alimentação, você já vai ficar meio ansioso, é normal. Você é um ser humano, não é um robô. Vai sentir ali uma ansiedade porque tem um evento que está acontecendo. Então essa ansiedade vai vir. Se você se alimenta mal, toda essa ansiedade está mexendo ali teu estômago e isso pode sim te dar um problema antes da sua apresentação. Então se alimenta bem, coma coisas leves, saudáveis, que vão te nutrir, fazer você se sentir aí o melhor possível durante a sua apresentação. E dormir bem para você acordar no outro dia tranquilo. Tem um aplicativo que é o Plenamente, que tem áudios de auto-hipnose gratuito. Você pode baixar ele, se você pesquisar aí na loja do seu aplicativo, né, na Play Store, na Apple Store, e você colocar ali para baixar Plenamente. Tem um áudio lá que é para dormir e tem um áudio que é para foco e aprendizagem acelerada. Então tem essas frases que eu falei na dica anterior em relação à comunicação, à apresentação, e aí você pode ouvir antes da apresentação e ouvir na noite da apresentação para que você consiga relaxar e descansar. Dica 6, encare o medo. E aí, quando eu falo encare o medo, não é aquela coisa assim, ó, vai sempre com medo não, tá? Por quê? Dá para olhar o medo, resolver o medo e ir sem o medo. Então, encarar o medo também é encarar para resolver, para você não precisar ficar indo toda vez com medo. Lembra que eu falei no começo que a raiz da dificuldade de uma pessoa que eu atendi de se apresentar, começou na escola. Qual que é a grande questão aí? Temos um medo implícito, tem algo que aconteceu com ela, que fez a mente dela proteger ela de estar ali em público, porque ela passou vergonha, né? Foi difícil, ela se sentiu ali burra, incapaz e tudo mais. Então, quando você trata isso, em uma próxima apresentação, sua mente não vai ficar puxando mais esse medo, porque você tratou. Então, na hora de encarar o medo, encara o medo para resolver, para você não precisar ficar indo sempre com medo. Sétima dica, linguagem verbal e corporal. É importante que você treine, lembra? Treine a comunicação e treine a sua postura também, porque tudo isso passa uma mensagem na hora que você está falando. As pessoas, elas estão te olhando, elas estão sendo impactadas pelo que ela está vendo, tanto através da sua fala, como através da sua postura, através da sua vestimenta. Então observe esses detalhes, porque isso também ajuda você a ter uma boa apresentação. E a oitava e última dica é: só você pode eliminar esse medo, só você pode melhorar a sua comunicação. Então, fortaleça a sua mente. Deixa a sua mente aí fortalecida, entendendo que você é capaz, que você consegue, que você pode. E aí eu dei, né, a dica da auto-hipnose, isso é muito legal. Então você pode colocar frases ali e ir sempre colocando essas frases realmente como um mantra, para que você possa estar colocando, introduzindo isso na sua mente. Fortaleça a mente através de terapia, tratamento. Vai olhar para isso, para que isso não te trave. Pelo contrário, para que você desbloqueie isso, aumente as oportunidades, aumente as possibilidades na sua vida. E aí, às vezes, tem aí uma possibilidade de emprego, uma possibilidade na carreira, coisas que vão fazer você ter mais experiências, uma melhor qualidade de vida, vencendo aquilo que talvez era um grande medo, um grande pânico. Mas a grande questão é, existem pessoas que já venceram, e se as pessoas já venceram, você também pode. Se você gostou dessas dicas, comenta aqui pra mim, curte esse vídeo e compartilha com aquele amigo que você sabe que precisa aí melhorar a comunicação. Que bom que você ficou até aqui. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo. E uma pessoa que eu atendi, que a raiz do problema dela começou, né? A raiz do... Lembra que eu falei no começo que eu atendi uma pessoa que a raiz... Lembra que eu falei no começo que a raiz de uma pessoa que eu atendi, dessa dificuldade de falar em público, começou na escola. Eu não sei porque eu tava falando isso. Ah, tá, já sei. Já sei. Lembra que eu falei no começo que a raiz de uma pessoa que eu atendi... Já a barca foi pro brejo. Abriu a porteira do erro. Bem no finalzinho. Tá, vamos lá. Foi difícil, foi intenso, foi verdadeiro.